Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu peço licença para mais um episódio do Cartas à Mesa com Lico Oliveira. Eu sou Lico Oliveira e vamos aos trabalhos. Eu vou explicar mais uma vez a dinâmica. Para quem não conhece, eu vou falar sobre a dinâmica das cartas, né, que estão à mesa já. A gente recebe uma convidada ou um convidado, que no caso é o destinatário dessas cartas, né? A gente vai descobrindo os remetentes ao longo do programa. E a gente tem carta histórica, cartas para si, carta do patrocinador, carta afetiva e carta surpresa, né? E no programa de hoje, a gente tem que começar com uma carta, e nada melhor do que a carta apresentação. Vamos a ela. Vamos lá, para a gente descobrir a quem se destina esta carta do episódio de hoje. Vamos lá. Deixarei um envelope bonito, que o diretor falou que eu estou mexendo muito no envelope, não sei, sei que na carta, então hoje eu vou procurar ser bem assim, sabe, leve e sutil. Usei, coloquei aqui. Tá bom assim? E vamos lá. Quem nunca brincou de fazer experimentos científicos? Misturou pétalas de flores, álcool, essências para descobrir uma nova fragrância. Ou ficou horas com uma luneta para identificar um novo astro, ou focou no microscópio da escola atrás de um ser vivo em uma molécula qualquer. Quem nunca? Mas ela desejou muito mais. O interesse dela era encontrar a cura de doenças. Chegou a cogitar estudar medicina, mas se identificou muito mais com a biomedicina, assim que conheceu melhor a função. Filha de uma enfermeira e pedagoga e de um engenheiro civil, ela, uma jovem baiana que acredita que o acesso democrático à educação pode ajudar a corrigir diferenças sociais fundamentais no nosso país. Ela que se tornou referência mundial em um dos momentos mais emblemáticos dos últimos tempos. Ela que traz consigo a representação de tantas pautas para o avanço de uma sociedade com equidade das oportunidades. Ela que, ao lado da professora Esther Sabino, dividiu a coordenação do projeto do Centro de Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, uma parceria do Brasil com o Reino Unido, e que sequenciou o genoma do novo coronavírus em 48 horas, tempo recorde em relação a outros países. Ela, a jovem cientista brasileira, doutora Jaqueline Góes de Jesus. É um grande prazer e honra tê-la conosco aqui, minha querida. Feliz demais, porque eu sei da sua agenda e sei que não foi nada fácil a gente conciliar. Seja muito bem-vinda ao Cartas à Mesa com Lico Oliveira. Essa carta será passada, mas aqui tem umas colinhas aqui que eu vou segurar um momento, porque eu também tive que editar a sua carta, porque eu sei que o seu currículo é extenso, apesar da pouca idade. Porém, é isso. Muito bem-vinda e muito obrigada, doutora Jaqueline. Obrigada a você, Lica, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa dinâmica bem nova. Assim, eu estou apreensiva, ansiosa, mas muito feliz por poder compartilhar desse espaço com você. E acho que é mais uma forma também de ser homenageada. Então, agradeço pelo convite. Realmente me sinto muito honrada por estar aqui. Nossa, a honra é toda nossa e a gente entende. Eu tive o prazer, nós já tivemos o prazer através do produtor Nick, que é um amigo em comum. Então, tive o prazer já de conversar com a Jaque. Fiquei super encantada. E quem não se encanta com a doutora Jaqueline? Vou chamar de Jaque, pode ser, né? Por favor. Então, por enquanto, tá, gente? Mas só eu, tá? Vocês não. Jaque, mas me conta um pouquinho. Eu já quero começar com um prêmio que a gente, óbvio, pesquisei um pouco mais sobre você. E no mês passado você já ganhou um prêmio, né? Como mulher mais influente e na área das ciências. Conta pra gente começar por aí, depois a gente vai mergulhando, chegando nesse lugar aqui da infância, dessa Jaque, que também eu acredito que deve ter feito alguns experimentos também. E me conta, então, vamos começar por esse prêmio? Foi o mais recente ou já tem algum outro? Foi o mais recente. Então, vamos lá. Foi o prêmio Mulheres Inspiradoras, né, que é um prêmio da Avon em parceria com a UOL, com o Universa, né, da UOL.
E foi um prêmio que para mim foi uma grande surpresa, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, mas esse prêmio já é seu. Eu falava, gente, não. As outras candidatas que estão aqui são tão potentes quanto. E foi uma grande surpresa, de fato, para mim, ser colocada nesse lugar de inspiração, porque eu olho para a minha vida, eu olho para a minha trajetória, eu entendo que existe, né, uma potência. Hoje já consigo me ver nesse lugar, mas eu fico pensando, nossa, mas inspirar é algo tão assim. A Inspirar é algo muito responsabilidade. grande, exato. Aham. Então a responsabilidade é muito grande. E eu fiquei bem descrente, eu confesso. Mas aí foi. O prêmio veio e com isso eu acho que findou assim o ano de 2023. Eu creio que não tenha outras premiações agora mais para o final do ano, então acho que esse prêmio talvez tenha sido o último de 2023. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer, né, para poder honrar isso, honrar esses prêmios todos que eu recebo e principalmente esse agora de uma mulher inspiradora num universo assim tão amplo de tantas mulheres na ciência. E carrego isso comigo, assim, né? Não só de falar sobre mim, mas de também visibilizar outras tantas que a gente tem e que não são tão conhecidas, porque, enfim, ficam nesse lugar da invisibilidade. Então, eu acho que é um pouco das minhas aspirações aí para o próximo ano, né? A gente já vai começando a fazer os alinhamentos para o ano que vem. E assim, no caso, você falou o que eu estou pensando em fazer, mas a partir do momento que você começa a ocupar espaços, né? Porque, como eu falei aqui na carta, que me chamou a atenção, porque você tem várias pautas, né, no caso que você representa, a questão da representatividade em várias pautas, né? Você enquanto mulher nordestina, uma mulher negra, a mulher na ciência, uma mulher jovem. Então, uma série de coisas que eu acho que são pautas que são importantíssimas e o fato de você estar nesse lugar, você já é um ato político, já começa por aí, né? Que a gente até vai falar sobre a questão da credibilidade que em algum momento se chegou a cogitar, se é que é possível, né? Na questão da ciência a gente vai falar sobre isso também. Mas, falando da sua trajetória, começamos pela questão do prêmio, mas antes dos holofotes estarem voltados, porque o mundo parou, né? A gente está falando sobre a pandemia. Sim. E parou o mundo, não se respirava em qualquer lugar desse planeta que não tivesse com o advento da pandemia do novo coronavírus. E antes desse processo, onde estava a doutora Jaqueline? Em que projeto você estava trabalhando? Antes desse processo, eu estava em São Paulo, né, durante o meu estágio de pós-doutoramento. Então, eu tinha saído já de Salvador no ano anterior, por volta do meado mesmo, assim, de 2019, eu migrei para São Paulo para fazer o pós-doutorado num projeto com arbovírus, né? Então, era dengue, principalmente, mas também trabalhando com febre amarela, com alguns outros. E eu estava nesse lugar, né? Desse trabalho com arboviroses e não só desenvolvendo o meu projeto de pós-doutoramento, mas orientando algumas alunas que hoje eram iniciação científica, mas hoje já são minhas alunas de mestrado, né? Então, ver como as coisas vão evoluindo e também colaborando com outros grupos, inclusive o grupo de pesquisa no IAL, que foi o grupo que me convidou para fazer o sequenciamento. Então, o sequenciamento, ele veio, na verdade, como o ápice assim, de um conjunto de ações que eu já fui desenvolvendo ao longo desse período que eu cheguei em São Paulo, de articulações que eu fui fazendo e que culminaram aí nessa iniciativa do sequenciamento. Mas eu estava nesse lugar, assim, né, do pós-doutorado. Eu tinha, ao longo da pesquisa, da nossa trajetória acadêmica, a gente vai pensando em desistir, né? Mas aí quando você vence uma etapa, você pensa, poxa, acho que eu consigo mais um pouquinho. E aí foi, eu acho que nesse lugar mesmo do pós-doutorado de sair de Salvador e já com aquela perspectiva, não quero mais fazer pesquisa, vou só dar aula aqui, vou ser professora, ficar nesse universo, que é uma coisa que eu também gosto muito. Você dá aula na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, lá em Salvador. Uhum. E aí pedi licença para vir para o pós-doutorado, porque é uma etapa que exige, né, dedicação exclusiva. Então, naquele momento, eu
eu acabei pedindo licença para vir para cá, para São Paulo, e fiquei aqui. A perspectiva era de 2 anos, acabei ficando 3, né, por conta da pandemia. A pandemia mudou os planos de todo mundo e os meus também. Jamais imaginei que trabalharia com outra coisa para além dos arbovírus, porque era era meu carro-chefe, o que eu já estava trabalhando há bastante tempo. Desculpa, só interromper. Explica para a gente arbovírus. Arbovírus. Arbovírus, na realidade, ele é um acrônimo, né, que significa Arthropod Borne Viruses, que significa, a tradução, são vírus que nascem em artrópodes. Então, basicamente, são vírus que se desenvolvem, têm seu ciclo ali de desenvolvimento em artrópodes, e aí aqui no Brasil, principalmente mosquitos, né? Então, a gente tem zika, dengue, chikungunya, febre amarela, oropouche, maiaro, são todas doenças que necessitam de um mosquito vetor para serem transmitidas. E aí a gente chama de arboviroses porque traz essa tradução, esse termo, na verdade, não chega nem a ser uma tradução, a gente incorpora mesmo um termo em inglês e só traz aquela brasileirada básica no sotaque, mas é basicamente isso. Então, e aí você falou sobre a questão, já tinha sido convidada para trabalhar nesse sequenciamento, já estava começando essa história. Quando é que veio esse start? Porque, assim, o diferencial foi o tempo, né? Eles disseram, o mundo atribuiu esse tempo recorde que a equipe brasileira eram só brasileiros ou... Porque não, Reino Unido e Brasil. Isso, né? A gente tinha não só brasileiros, como também britânicos, portugueses. A ciência, ela te permite colaborar com pessoas do mundo todo, né? Então, às vezes, você tem até pessoas de outros países aqui no Brasil ou mesmo no Reino Unido colaborando com as equipes locais e com as equipes internacionais, que no caso eram a gente, né? Naquele projeto. Então, a coisa das 48 horas, né? Desse tempo curto, ela é é uma mística, né? E aí, por que eu falo que é uma mística? Porque se vendeu que foi feito em 48 horas, mas eu arrisco a dizer que foi feito em menos tempo, né? Então, a gente fez o sequenciamento 2 vezes, porque a ideia era tentar chegar ao mais próximo de 100% de cobertura no genoma. Então, na primeira vez, nós conseguimos 76%, que foram as primeiras 24 horas, e depois nós repetimos. Então, foi quando a gente chegou ali próximo dos 98%, que já era um resultado, assim, plausível para você apresentar para a comunidade científica e principalmente para a saúde pública, as autoridades de saúde pública, porque se tratava de uma calamidade, enfim, uma crise sanitária. Então, eu gosto sempre de trazer isso para desmistificar essa coisa das 48 horas, que todo mundo já acha muito bacana, mas que é importante dizer, porque eu acho que o Brasil quase nunca figura, né, num lugar de protagonismo. E aí eu não quero nem trazer isso para mim, mas para a ciência brasileira mesmo. Né? A gente nunca está assim, tão em evidência como a gente ficou durante a pandemia. E o investimento em pesquisa, que é sempre importante, não pode jamais recuar. Exatamente. E é um investimento que não foi um investimento para aquele projeto especificamente. A gente aproveitou uma tecnologia que já estava sendo utilizada para uma série de outros projetos e recalculou a rota literalmente. Então, eu vinha nesse projeto com dengue, com o pessoal do IAL, e na oportunidade da pandemia e da identificação do primeiro caso aqui no Brasil, eles convidaram o nosso grupo para poder fazer o sequenciamento, para fazer uma tentativa, porque a gente já vinha se alinhando com os nossos parceiros no Reino Unido, por conta de alguns reagentes. A gente chama de reagentes, são os insumos que a gente utiliza na pesquisa e que eram específicos para o vírus. Mas imagina como que vocês têm insumos específicos para um vírus que acabou de surgir no mundo, né? E aí tem toda essa questão da rede de colaboração internacional, porque no Reino Unido as coisas são muito mais rápidas, né? O investimento em pesquisa faz com que de manhã você solicite desenhe um primer e no final da tarde, início da noite, ele chega no seu laboratório, que é a grande diferença com o Brasil. O Brasil, isso levaria coisa de 45, 60 dias para chegar. Então, a gente tem essas colaborações... Essa colaboração é fundamental. Que permitem que a gente também saia na retaguarda, porque a gente consegue fazer
essa transferência por se tratar de algo que não é contaminante, não é tóxico, né? Então, os frasquinhos vieram com um pozinho dentro e quando chegaram aqui no Brasil foi que a gente conseguiu reconstituir. Só que toda essa movimentação, ela começou um mês antes. Ela começou em janeiro de 2020 e a gente só veio, de fato, a ter confirmação do primeiro caso no final de fevereiro. Então, assim, foi realmente uma grande articulação do Brasil, Reino Unido, para a gente conseguir estar preparado, né? E aí hoje a gente trabalha muito com isso, né? Do inglês preparedness, que eles chamam, que é basicamente você estar preparado para qualquer eventualidade. E quando a gente fala em informação também, ao mesmo tempo que a gente tem uma rede social que propaga e tudo, né? A disseminação de uma notícia, tudo é muito rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa desencontrada. Sim. E como funciona isso, né? Tem coisas que realmente deve ser sigilosa, né? Algumas informações. E diante do pânico, né? Do mundo em pânico por conta da pandemia, como você, enquanto cientista, conseguia lidar com isso? Porque, assim, querendo ou não, você está dentro, não tem como, está na pandemia, está vivendo, está nessa bolha. Não tinha ninguém que estivesse de fora desse contexto, né? E como lidar com isso? Eu digo psicologicamente, profissionalmente. Eu acho que profissionalmente, e aí eu vou trazer também psicologicamente para esse lugar do profissional, a gente está preparado para lidar com coisas bem perigosas, digamos assim, né? Ou coisas que nos causam um certo medo, um certo receio. E porque a gente trata de doença o tempo inteiro. Então, você trata de doença e obviamente, você está tratando da vida das pessoas que estão doentes. E, às vezes, o tempo ele precisa realmente contar ali, porque senão o indivíduo morre. Então, a gente fica nessa corda bamba o tempo inteiro, né? Nem toda pesquisa trabalha com esse deadline tão curto, mas uma parte das pesquisas trabalha com isso e a gente acaba tendo que viver sob pressão. Então, viver sob pressão dentro do ambiente científico é algo que é naturalizado, é algo que a gente está acostumado. Não deveria ser, mas em alguns casos é extremamente necessário. E aí, psicologicamente, a gente acaba se adaptando a esse comportamento. Então, eu acho que, profissionalmente, eu entendi que ali era cumprir um dever. Aquela história da missão dada, missão cumprida. E eu vou ficar sem dormir aqui essas 2 noites porque existe um objetivo maior que é trazer uma resposta para a saúde pública, porque existe uma emergência global. Depois a gente dorme e descansa e faz tudo que for necessário. Então, eu acho que a gente acaba, quem trabalha com epidemias, porque envolve muitos surtos, está acostumado com isso. Mas, pessoalmente falando, isso me pegou num lugar que eu ainda não havia visitado, que era essa coisa da fama, de ser projetada, né, em relação à questão das mídias, de ver uma conta de Instagram de 1.000 seguidores, que eram basicamente os meus estudantes, minha família, os meus amigos, crescer para 160 e poucos mil, 150 mil, agora já nem lembro mais quanto. E assim, sem entender por que toda aquela comoção, né? Depois que eu fui encaixando, entendendo o quanto que os brasileiros se sentiam representados, mas inicialmente aquilo me machucou, assim, num lugar que, assim, eu vou falar que foi um machucado, mas, assim, foi um arranhão, né, assim, porque existia uma equipe trabalhando, né, e isso gerou um desconforto significativo nessa equipe, que levou um tempo para ser rearranjado, né? E eu era o pivô da história porque eu havia protagonizado uma coisa que, de certa forma, o grupo inteiro fazia, mas que naquele momento, de fato, era eu quem estava, né, realizando. Então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande para poder internalizar isso, me apropriar desse lugar do tipo, olha, você é sim uma mulher potente, você fez. Tudo bem que outras pessoas também poderiam ter feito, mas foi você quem fez. E aí, contra fatos, né? Não há argumentos. Perfeito. Então, demorei um pouquinho, mas assim, trabalho de psicoterapia, que eu retomei de forma mais intensa mesmo durante a pandemia, principalmente por conta dessas questões profissionais que, né, me atravessaram nesse lugar do pessoal. E aí, aos poucos, eu fui
aprendendo a lidar. Não foi simples, não foi fácil. Eu levei algum tempo, assim, vou falar aqui coisa do primeiro ano para conseguir, sabe, me apropriar realmente disso e entender qual era a minha missão em relação àquilo, porque a minha missão não era ser famosa e assim não é, né? Aí, quando eu entendi que eu poderia utilizar essa plataforma de visibilidade para causas que eu sempre acreditei, aí eu falei, poxa, agora eu acho que eu entendi. Mais uma missão. É a minha missão, exatamente. É isso, maravilhosa. Depois eu quero saber mais como nós estamos nesse cenário, mas vamos fazer mais uma carta? Vamos sim. Que agora é um momento, peraí, deixa eu ver a sequência aqui, me diz que eu já fiz a apresentação. É o momento da nossa carta histórica, ok? Vou passar aqui já. Lá. Deixa aqui a colinha, vamos para a nossa carta histórica. Aqui, vamos lá. Essa carta que a gente escolheu, ela tem o título A Carta de Amor aos Campeões das Vacinas. E ela começa assim, e tem como remetente a Unicef, e foi escrita pelo diretor de imunização, tem um nome aqui complicado, mas eu vou tentar, Abdoulaye Bagayoko. Toda vez que visito diversos locais e vejo crianças sendo vacinadas, isso me traz lembranças de minha própria infância, uma época em que as vacinas de rotina para crianças foram introduzidas pela primeira vez. Sempre revivo a lembrança dos irmãos que perdi ainda muito jovens. Todos eles vítimas de doenças que hoje podem ser evitadas graças à vacinação. O curso da história guiou minha carreira para me tornar diretor de imunização do Unicef, o maior fornecedor de vacinas do mundo. No entanto, também fui uma criança e, como a maioria das crianças para as quais trabalhamos, provavelmente devo minha vida às vacinas. Portanto, é com grande prazer e gratidão que dirijo esta carta de amor a todos esses heróis e heroínas da imunização, juntamente com toda a equipe do Unicef. Escrevo esta carta em nome de todas as crianças que estão vivas hoje, graças às vacinas que receberam. Todos os anos, as vacinas salvam vidas de cerca de 3 milhões de crianças, mas ainda há algumas crianças que ficam de fora. Estou lhe enviando esta carta de amor porque, se você já foi vacinado ou se seus filhos foram vacinados, então você faz parte da corrente de braços interligados que mantém todos nós seguros. Você é a prova viva do que a humanidade pode fazer por meio de dedicação, cooperação e amor. De mim e de todos do Unicef, de todos os pais que se preocupam com a saúde de seus filhos e de todas as crianças que vivem hoje graças às vacinas. Obrigada. Vamos construir um mundo onde uma vida longa para todos seja uma realidade. Então, essa é uma carta de amor, de fato, de quem tem uma missão, um compromisso e uma responsabilidade. Então, aqui a gente falou, no caso, falamos das vacinas, porque está totalmente interligado com o trabalho lá, começa lá nesse sequenciamento. Exato. E aí gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância, né, e da vacina, que foi um momento tão conturbado quando eu falo sobre os atropelos da informação. Sim. E passa um pouco por isso. E o Brasil também, que é pioneiro, né, tem um trabalho aqui de imunização da população que é bastante elogiado no mundo, né? Então, gostaria que vamos fazer uma resenha sobre essa carta. Por favor, doutora Jaqueline. É uma carta que eu acho que ela traz, e aí para a gente que é da área da saúde e trabalha com isso, ela traz alguns pontos assim que você reflete muito, a gente reflete muito dentro da nossa profissão. Eu acho que para a população é difícil compreender o valor de uma vacina ou das vacinas que são disponibilizadas, porque talvez elas não consigam fazer o que eu chamo de um mapa mental. Eu, quando penso numa vacina, eu consigo visualizar exatamente o caminho da vacina no organismo de um indivíduo e como que aquela vacina consegue proteger. Então, para mim, é muito fácil aceitar, apoiar e disseminar conteúdos sobre vacina e o próprio apoio às vacinas, porque eu consigo visualizar tudo isso aqui que eu estudei na imunologia.
E essa é uma reflexão que eu faço porque eu acho que a nossa população ela não tem, infelizmente, esse nível de compreensão, de entendimento, até porque nem todo mundo foi para a área da saúde. E mesmo aqueles, né, que tiveram acesso à educação, que não chegaram na educação superior, tem essa dificuldade porque a gente sabe do déficit que existe na nossa educação de modo geral. Então, eu entendo, acho até compreensível, né, a forma como as pessoas se relacionam e essa resistência à vacina, mas eu também estou do outro lado, que é o lado que sabe que só a vacina funciona em alguns casos, né? Na maioria dos casos, só a vacina funciona. E aí, por entender da biologia, me parece um pouco complicado, e aí nós cientistas temos temos pouca tolerância a essas fake news que são realmente assim criadas, né? Todo esse contexto de que as vacinas elas causam autismo, as vacinas elas causam a síndrome de Down, porque a gente sabe como essas patologias, né, ou essas síndromes, não vou nem chamar de patologias, porque não são doenças, né, mas esse conjunto, né, de manifestações por conta de uma alteração genética acontecem. E aí a gente fica, de onde sai tanta coisa errada, né? Assim, de onde vem esse conteúdo que não passa por uma revisão científica? Muito provavelmente são pessoas que não entendem absolutamente nada do que estão falando, mas que encontram, né, um acolhimento ali numa sociedade que, infelizmente, ainda é pouco estruturada nessa questão educacional e leva isso para frente, isso vira uma coisa muito grande. Eu costumo dizer que, assim, a gente, para combater fake news, tem que fazer um trabalho muito significativo e um trabalho de base. E a gente não consegue combater fake news de uma forma pontual, porque as fake news elas têm uma estrutura que é muito propícia para ser propagada, enquanto que as true news, né, ou as notícias verdadeiras, elas não têm esse atrativo. Então, assim, elas não trazem nada que seja bombástico, que mexa com o imaginário das pessoas. E aí a gente tem essa dificuldade de combater de igual para igual ali, porque a fake news, ela realmente brinca com esse imaginário do indivíduo, né? E aí mistura umas coisas que quem não tem conhecimento acha mesmo que é verdade. E é uma irresponsabilidade muito grande, brincar com uma coisa muito irresponsável. E também, enquanto você estava falando, me ocorreu a questão de uma indústria também, de um poder econômico, porque quem implanta isso, de repente a coisa quando chega nessa ponta que está já na população, na sociedade, a gente não sabe como começou surgiu. E qual foi o interesse. E geralmente a gente esbarra sempre no interesse econômico, né? É verdade. Então é uma indústria que, sei lá, planta uma coisa ali, planta e sai correndo e vê como é que vai ser, Exato. Como é que vai ficar. E nessa ponta tem o indivíduo, tem o cidadão que não entende, e é muito mais fácil você pegar a coisa pronta e vai, e tem a forma de seduzir com uma notícia que seja uma coisa mais rasa também, Exato. porque as pessoas também, infelizmente, não têm o hábito de procurar, de pesquisar, de ver o contraponto, por que está falando isso, a quem interessa Exato. Essa notícia, porque quando a gente vai investigar, aí você tem interesses políticos, interesses econômicos, tudo isso atravessa e passa por uma fake news, né? Então a gente tem que estar bem atento em relação ao que chega, de onde vem essa informação, para a gente evitar, né? Porque pode ser catastrófico mesmo, né? Sim. E a gente viu que o tempo, a gente corria contra o tempo. Na pandemia era dormia e acordava com milhões, assim. Então, quem não teve um caso próximo, ou na família, ou um amigo, ou um vizinho. Sim. Então, eu tive essa experiência e realmente eu me vi, assim, totalmente impotente. E ao mesmo tempo eu falava, nossa, que covardia, né? Porque a gente fica pensando nisso, porque a gente não pode fazer nada e a gente se vê muito impotente. Então, isso é muito triste. E eu costumo dizer, Lica, que as vacinas, elas são vítimas da sua própria eficiência. Porque o fato das vacinas serem eficazes, né, delas prevenirem doenças mais graves, delas prevenirem o óbito, né, a morte das pessoas, faz com que essas mesmas pessoas voltem e falem mal das vacinas. Né? Quem não viveu, e aí eu falo de ter
visto documentários e, enfim, saber da história, porque a gente acaba estudando um pouco disso, mas quem não viveu as epidemias aí passadas, né, de varíola, a própria poliomielite, não consegue perceber o quanto que as vacinas são importantes. E aí acreditam realmente que não tomar é o suficiente. E aí, se a gente cede a essa pressão, a gente vai ter uma população dizimada com muitas doenças, não uma só. E aí é que vão novamente entender a importância, aí começa um novo ciclo de pessoas que perceberam que as vacinas são importantes, a gente passa por um período aí de valorização, mas quem nasce depois... Muitos se vão, né? Que não viveu, acha que está tudo ok e que, enfim, não precisa das vacinas porque o mundo está tudo bem. É que, na verdade, prova a gente tem, né? Porque a gente tem os números. Exatamente. A gente tem a quantidade... Não, a gente está vendo hoje o que a gente está vivendo hoje. Exato. Entendeu? Porque as pessoas continuam. Porque, talvez eu esteja falando uma besteira, mas assim, o coronavírus, ele sempre esteve aqui, na verdade. Mas com essa letalidade, não era dessa forma que acontecia. Então, porque hoje a gente, há pouco tempo, contraiu, tá com Covid e tal, não sei o quê, mas aí vai ser curado, teve a vacina, vai ser uma forma mais branda e os números estão aí. Talvez, a partir desse, quem passou por isso, por essa pandemia, viu os números, né, alarmantes que a gente teve em número de mortos no mundo, e aí não tem como, porque você falou, contra fatos não tem argumento, então fica muito complicado dizer que não funciona, mas enfim... É isso, a gente torce aqui para que as pessoas se informem cada vez mais, né? Porque eu acho que esse é o grande antídoto, vamos dizer, a informação. Exatamente. É a vacina da informação. Vamos para mais uma carta. Deixa eu ver aqui. E eu só saber se tá legal de som, tá tudo beleza, só aqui checando a nossa parte técnica. Vamos para uma carta muito gostosa agora, que é uma carta afetiva. Essa carta afetiva, vamos ver, nosso remetente da carta afetiva para a doutora Jaqueline Góes, essa maravilhosa, que a gente tem o prazer de receber hoje aqui no Cartas à Mesa. Bom, começando. Primeiro eu quero agradecer a grande jornalista... não, aí é para mim, eu tô entrando aqui, mas eu vou pegar essa carona, tá? Tudo bem, eu deixo... Primeiro eu quero agradecer a grande jornalista Lico Oliveira por essa oportunidade de deixar uma... Não, vamos tudo de novo, porque eu fiquei até emocionado que eu vi meu nome aqui, não era para mim, mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer a grande jornalista Lico Oliveira por essa oportunidade de deixar uma saudação biológica à doutora Jaqueline. Eu sou bióloga, minha área é a citogenética, assim como na área de educação. Também estou conectada à genética e os meus trabalhos sempre envolveram a representação da população negra nas publicações acadêmicas de ciências biológicas. Doutora Jaqueline, eu só posso dizer, e eu digo muito, aliás, em muitas palestras que eu vou, que eu sempre tenho um data show e sempre a sua foto está presente, porque sempre os assuntos vão envolver célula, vírus, vão envolver essa área molecular e as pessoas aplaudem e ficam emocionadas. E eu também fico emocionada cada vez que eu a vejo na tela, que eu coloco o seu rosto e todos sabem da sua importância. As pessoas com quem eu trabalho e para quem eu dou palestra, pessoas da área médica, estudantes de medicina, pessoas da área biológica. Então, eu só posso dizer que o seu DNA, doutora Jaqueline, é o mais brilhante. É um DNA talentoso, um DNA super competente, um DNA muito bonito. Um DNA que faz com que nós todas, principalmente nas áreas biológicas e que somos mulheres negras, possamos expressar muito mais poder. Então, eu quero dizer que a senhora é comemorada e colocada, referida por todos aqueles que vão abordar, seja para alunos, sejam em outras circunstâncias, alguma coisa da mulher cientista maravilhosa que você é. O que eu deixo é o meu grande abraço, um afrobeijo para suas mitocôndrias, que são as mais poderosas. Muito obrigada. Tomara que um dia eu possa cumprimentá-la pessoalmente.
deixou aqui um beijo. Essa carta, que é uma carta afetiva, é da doutora Rosa Maria Tavares Andrade. Ela é uma bióloga maravilhosa de São Paulo. É por isso que ela botou ali com a Oliveira, que ela é minha amiga. Sim. E ela ficou muito feliz quando recebeu o convite para escrever essa carta para você, que também ela é uma mulher negra, uma bióloga, professora. E é isso, ela colocou aqui a área, inclusive vou passar às suas mãos a carta da doutora Rosa para a doutora Jaqueline. Ai, que linda! E eu achei tão bonitinho que ela utilizou várias referências, Sim. né, da nossa área para poder trazer essa homenagem. Que A doutora linda! tá ali no Olá! vídeo. Obrigada, minha querida. Um beijo também. Parabéns. Eu tô lendo aqui, doutora. Eu acho que isso é muito significativo para uma mulher negra. É uma caminhada muito difícil para a gente chegar ao título de doutora. A sociedade, enfim, o sistema, ele nos pressiona o tempo inteiro para baixo, né, para não conseguir alcançar esse título. Então, eu fico super feliz que ela seja não só uma professora, mas também uma palestrante, né, que ela transite por esse universo da medicina, que a gente sabe que é um universo bem classista, difícil, complicado. E... Ai, que linda! Eu representatividade, porque quando a gente pensa, a primeira palavra que veio é sobre isso, é de estar nos lugares. Exatamente. Né? É ascender, é estar já, como eu falei inicialmente, que é um ato político, vocês, todas nós, cada um na sua área, estar em lugares que não foram reservados pra gente inicialmente. Sim. E eu espero que cada vez mais isso, sabe, caia isso por mude, terra. Né? Exato, por porque terra, todos ganham, né? Sim. Todos ganham. Todos toda a sociedade toda a ganha sociedade quando ganha. A gente avança, toda a sociedade avança também. Verdade. Né? Então, também super agradeço a minha amiga linda, querida doutora amei. Rosa. E quando eu estiver em São Paulo, já vou fazer combinar. esses contatos, que ela vai ficar. Ela ficou muito, muito feliz. E também ela estava a caminho de uma palestra e falou, eu vou, e assim, nossa, e emocionou a todos nós com a carta. Que linda, muito obrigada, Rosa. Ai, que muito legal, assim. E aí eu fico pensando, né, o quanto que a gente... eu, particularmente, nesse lugar da representatividade, dessa inspiração que a gente falou desde o início, quantas mulheres, quantas meninas são inspiradas pela minha trajetória que eu não conheço, né? E que muito provavelmente eu não vou conseguir alcançar, não vou conseguir conhecer. Então, eu fico muito feliz de estar conectada a pessoas que me admiram, porque certamente eu tenho pontos de admiração também com essas pessoas que eu ainda não conheço. Sim. Então, eu estou sempre muito aberta a conhecer as pessoas, né? Eu não, graças a Deus, não tenho essa coisa do estrelismo, de que não posso, eu não me misturo, enfim, tal. É uma pessoa super acessível. Eu sou super acessível e eu entendo realmente que, cara, a gente tem tanto para aprender com tanta gente. Então, quando eu encontrar com a professora Rosa, com toda certeza eu vou ter muitas coisas para aprender com ela. E eu fico muito feliz. Que lindo. Sentir esse afeto aqui. É muito lindo. Inclusive, ela falou, quando ela mandou um áudio que eu perguntei, ela falou, e também sobre a boneca, que ela falou, olha que linda, eu adoraria também, tem que ser comercializada, porque eu quero, sabe, comprar boneca, e não só para criança, porque isso uma materialização, porque quando a gente fala, eu até falei essa frase há pouco tempo num evento sobre assim, você sonha com o que você vê também, Exato. né? Tudo bem, a gente pode imaginar coisas mirabolantes, mas geralmente a gente tem que estar diante de alguma coisa, sonhar com o possível, né? Exato. E é isso. A Viola Davis fala sobre isso numa entrevista, né? Que é necessário ver a materialização do seu sonho para que você possa se sentir motivado, né? Então, eu me vejo um pouco nesse lugar, né? De materializar o sonho para que possa inspirar, né? As pessoas olharem e falarem, não, é possível porque alguém já fez, então... E almejar outras coisas, porque a partir dali, né? Até Exato. A ciência muito... Você parte de uma coisa, alguém te entrega um projeto, uma fórmula, a partir dali você vai desenvolver outras coisas, vai descobrir outras coisas. E isso é evolução, né? Isso é muito, muito legal. Ai, que lindo. Eu amei essa carta. Eu também.
Muito Já obrigada. quero conhecê-la. Obrigada. Sim, vou fazer essa ponte, vou ficar feliz de fazer essa ponte, por viu? Por favor, na minha próxima ida a São Paulo. Vou colocar aqui junto com as outras. Por favor, vou fazer essa ponte, vou ficar feliz da vida. Beijo, Rosinha querida, maravilhosa. Beijo, obrigada, querida. Vamos nos encontrar logo em breve. Isso. Temos mais uma carta tão importante também, que é para... Essa carta é uma carta que proporciona com que sonhos como esse aqui, como experiências como essa que a gente está vivendo agora no podcast, nesse programa Cartas à Mesa com Lico Oliveira, que é um sonho meu, que é um sonho do Anderson Nick, que é um sonho de tanta gente que acredita no que a gente pode fazer, né? De levar essa história, e a gente já está tendo o feedback da questão das cartas, como isso também traz um quentinho para o coração. Sim. E essa carta aqui é uma carta do patrocinador. Ai, que legal. Que no momento a gente tem vários apoios, como aqui o My Spot Studio, que está nos recebendo, que você chegou. Ai, que gracinha, que acolhedor, que é um lugar delicioso mesmo. Eu amei. Então, super agradeço sempre, a cada episódio agradeço da figura do Pedro e da Mônica, que nos receberam desde a primeira vez que a gente trouxe aqui o nosso projeto. Eu e o Nick sentamos aqui, eles já nos apoiaram, estão com a gente aí firme e forte. Super. E a gente está com um outro apoiador, que nesse caso aqui é a Cultini, que eu não sei se você já conhece, que também vai hospedar o nosso programa. Sim. E a gente trouxe aqui também uma cartinha deles, que nesse caso fala, olha, querida doutora Jaqueline Góes, a família Cultini TV gostaria de festejar sua participação no programa da Lico Oliveira, nossa parceira e colaboradora de longa data. Temos certeza que duas grandes figuras da nossa comunidade nos trarão uma troca frutífera e transformadora. Como o maior acervo digital de cultura negra da América Latina, desde 1980, trabalhamos para registrar grandes figuras e feitos da comunidade negra no Brasil. Esperamos fazer jus para que sua contribuição para a ciência, divulgação científica e também a sua figura representativa e inspiradora para milhares de jovens meninas negras esteja documentada no nosso acervo para toda a eternidade. Temos a honra do nosso acervo ser um testamento da grandeza do nosso povo, e você também é representante dessa grandiosidade, e por isso merece nossa gratidão e cumprimentos. Um abraço de todos da família Cultini TV. Que lindo! Essa aqui vou passar. O pessoal da Cultini tem um lugarzinho no nosso coração, Sim. né? Porque eu acho que é isso, a gente não tem espaço tão aberto, tão amplo de visibilidade nos lugares, né? Hoje eu discutia numa reunião de conselho sobre o quanto as empresas, enfim, os meios estão de fato engajados com a questão da diversidade. E aí, às vezes, a gente percebe que a diversidade está ali pautada muito mais para cumprir um checklist. Não é uma cultura das organizações. E aí, você tem... eu acho que projetos, eu vou dizer que é um grande projeto, né, de perpetuação da cultura negra. E ter o registro, né? Porque por muito tempo a gente não tinha registro das coisas. E a gente não conhecia a nossa própria história, exatamente, né? Então eu acho que ver isso acontecendo e saber que existem esses meios, né, que estão buscando isso, nossa, é fantástico. Eu conheci a Cultini no ano retrasado, e a partir de então eles têm um lugarzinho no meu coração. É isso, então na figura do Dom Filó Parabéns, maravilhoso, obrigada. Que é isso, que toca lá a Cultini, e assim, são mais de 30 anos, um acervo incrível que eles começaram. Sim. Lá, as fitas, sei lá, VHS, foi o material todo digitalizado, então para quem não conhece, vale a pena tanto na internet, né? Entender, buscar aí o Cultini TV, porque tem um acervo maravilhoso. E vale a pena, porque eles estão ligados em tudo que acontece, principalmente Sim. no Rio de Janeiro. Hoje eles conseguem, né, viajar ao Brasil e até fora, mas assim, vários intercâmbios também com os Estados Unidos. Eles têm um material incrível, então, para quem... E Cultini, tá? Para quem não sabe, acho que já apareceu ali na tela, mas a gente coloca depois nos créditos. Então, super obrigada na figura do Filó e toda a equipe Cultini. Muito, muito obrigada. E agradecendo mais uma vez ao My Spot Studio, que quem nos recebe aqui
esse eu quentinho amei. que você amou. Todos amam, Eu já muito cheguei. bom. Também porque tá na minha paleta, né? Ah, é? O verde ali, o verde. É, que bom. Eu amei. É isso. E agora, vamos saber, porque eu nem perguntei, mas vamos saber. Será que chegou carta da Jaque para a doutora Jaque? Chegou. Chegou? Então é o momento de cartas para mim. Então a carta da doutora Jaque para a doutora Jaque. Ou seria da Jaque Góes, Jaque Jesus Góes para a doutora Jaque. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Foi Então, um processo essa carta. Tá aqui? Então vamos ver. Eu achei que tivesse... Ops. Então vamos ver aqui. Ah, está aqui nesse envelope. Incrível. Ok. Então vamos lá. E essa carta, quem vai ler? Sou eu. A doutora Jaque para a doutora nossa. Jaque. Não tem ninguém melhor. Gente, agora Quero as conhecer. lágrimas vão rolar. Nossa. Então, e nessa Cartas para mim, vou só explicar para quem ainda não conhece a dinâmica do programa. No caso, o nosso convidado, no caso a convidada doutora Jaque, escreveu uma carta para si, no passado ou no futuro. A gente vai conhecer o conteúdo dessa carta agora. Vamos lá. Eu não estava esperando por isso. Querida Jaque, me permita chamá-la assim, de um jeito meigo. Você que por muito tempo endureceu seu coração e não se permitiu receber carinho, afeto ou acolhimento. Que mergulhou no trabalho para suprir carências em outras áreas da sua vida e achou que Deus havia esquecido de você. Eu escrevo do futuro. O ano é 2023 e eu preciso te contar aqui que você sorri. Você completou mais uma volta em torno do Sol no último 18 e você está feliz e vivendo uma das melhores fases da sua vida. Está difícil de acreditar, né? Mas confie, todo o sofrimento que você está passando caladinha, enfurnada aí no laboratório, finais de semanas, feriados e festividades a fio, vai valer a pena. Você tem buscado tantas respostas, tem tentado entender onde errou e tem errado e o porquê pessoas que nem mesmo te conhecem podem ser tão cruéis. Fique imaginando o quanto a exclusão é um sentimento comum e completamente naturalizado para pessoas como você, com seu tom de pele, sua textura de cabelo e o volume do seu corpo. Todos os dias você busca respostas também na ciência. Imagina se um dia conseguirá ser uma grande cientista, com artigos publicados na Nature, Science, Cell. Mas também todos os dias te confundem com outra profissão que nada tem a ver com o que você realmente faz. Parece que pessoas como você não podem ser o que você escolheu. O nome disso a gente sabe bem, mas olha, nem o racismo nem a misoginia que tanto te atravessam vão te impedir de brilhar. Menina, seu eu aqui no futuro é potência. Você é grande e você é bonita, viu? Sabia que até fizeram uma boneca igualzinha a você? Não vou te contar os detalhes para não estragar a homenagem. Eu só te digo para levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e ouvir os conselhos da tua mãe. Essa mulher sabe de coisa, viu? A espiritualidade tem negócio com ela. Eu estive no seu quarto dia desses e perdi a conta de quantas medalhas, troféus e quadros de homenagens você recebeu. É muita coisa, acho que vão ter que colocar em algum museu. Ah, quase esqueço, o mundo sabe seu nome. Sim, garota, você ganhou o mundo, já viajou bastante. Bem que você dizia que aquela semente que seus pais plantaram na sua cabeça de viajar todo ano não tinha morrido em solo pedregoso. Tu gostas de andar por aí meio sem destino, se perdendo e se achando pelas cidades do mundo. Esperta toda. Hoje eu estava em um consultório e vi uma revista estampada com teu rosto. Alguém tentou me explicar quem você era e o quanto você representava para as mulheres e a meninada negra. E disse que a filha sonhava em ser cientista por sua causa. E os olhos encheram de lágrimas. Tentei disfarçar, mas não tive muito sucesso. É por isso que eu resolvi te escrever, para te dizer que tudo que foi prometido vai demorar, mas vai acontecer. Não desista, apenas siga em frente, que o que é seu sempre encontrará um jeito de te encontrar. Um abraço do seu eu, 8 anos mais tarde. Nossa, que lindo! Lindo, lindo, emocionante demais. É isso, né? Doutora Jaque, é essa. Que linda, que lindo, que lindo. E é muito bonito. Eu não sei, algumas pessoas que estão passando, estão recebendo essa incumbência de escrever para si. Como é que foi esse exercício, esse encontro? Não foi fácil. Ai, que delícia, mas foi muito lindo. Não e essa foi constata, fácil. mas assim, ao mesmo tempo é muito bonito.
bonito, né? Dar de cara com essa Sim. realidade. É quase uma sessão de terapia. Sim. Já vou dispensar minha Ai, terapeuta cartas à amanhã. mesa, muito legal, viu? Que lindo. Esse processo, essa viagem. Exato. Assim, eu chorei escrevendo essa carta. Lindo. Aqui eu dei uma segurada pra não sair feia no vídeo, né, gente? Porque eu não podia borrar a maquiagem. Mas eu chorei escrevendo essa carta porque acho que faz a gente revisitar mesmo esse lugar do passado. Para quem teve uma trajetória como a minha, que é uma trajetória realmente atravessada pelo racismo, pelo machismo, pela exclusão, né? E às vezes eu fico pensando, como que eu consegui resistir por tanto tempo? E eu vejo que é porque tinha que ser, porque acho que por muito menos outras pessoas teriam realmente sucumbido. E aí voltar para esse lugar e tentar ressignificar e não trazer assim, trouxe as minhas mazelas, as minhas tristezas, mas tentei trazer de um modo leve, né, de um modo mais romântico, eu diria. Porque é bonito, né? É muito bonita a trajetória. Não tem como não, sabe? Exato. Porque é muito bonito. E aí de realmente tirar desse lugar do sofrimento, né? De falar assim, olha, tudo bem, você tá chorando aí agora. Chora porque faz parte, tá doendo. Mas levanta a cabeça e enxuga essa lágrima, porque lá na frente tem coisa muito boa vindo aí pra você. E aí foi gostoso, assim, né? Eu chorei lá na hora de escrever. Mas a gente chora, mas as lágrimas, elas têm, acho que, diversos significados e momentos. Só você pode entender onde dói mais, onde dói menos. Exato. Mas esse encontro com a gente, isso é muito bom. E essa ideia do programa, inclusive, até contei na live que a gente fez explicando o programa, quando eu e Nick, a gente estava pensando, assim, sobre o formato, essa coisa de escrever para mim, porque começou, ele falou, que eu acho legal, sei lá, das pessoas contarem um caso, e de caso eu falei, eu tenho um pouco desse hábito de escrever para mim. E eu sei que é um processo terapêutico, né, que a gente acaba, e esse encontro às vezes não é tão legal, às vezes a gente é bastante rude com a gente é duro com a gente, né? Mas a gente precisa de um colinho também, a gente tem que se dar esse colo. Tem que se dar esse colo, né? E é lindo, muito, muito lindo. Eu fiquei feliz de proporcionar esse encontro aí da Jaque com a doutora Jaque, sabe? Foi muito lindo de presenciar isso. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que vão acompanhar esse programa, vão ficar muito, muito tocadas também por essa carta. Foi lindo, foi realmente lindo. E quando você falou também sobre a questão de algumas provações, que eu tenho certeza que todos nós passamos, mas que você porque aumenta a responsabilidade, aumenta a visibilidade, tudo é grande, né? E aí eu talvez vou pedir ali a produção do Nick, que está ali sentadinho, porque a gente nas pesquisas para escolher uma carta histórica, o Nick fez uma pesquisa também, encontrou uma carta de Einstein para Marie Curie. E aí ele era uma carta que a gente... Porque num primeiro momento ela não seria uma carta tão óbvia assim. A gente teria que discutir um pouco em cima da carta. Que ele falava muito sobre isso, para ela não dar ouvidos às pessoas que estão, sabe, maldizendo ali no momento, porque era tudo, que ela era uma pessoa inteligente, que ele super admirava, e uma série de coisas, e colocando aquela mulher para cima, que ela era gigante, e é gigante, né, na história da ciência. Exato. Então eu gostaria que você falasse só um pouquinho sobre quem foi a Marie Curie, a Einstein, ok? E a gente, querendo ou não, você trouxe também isso na carta, essas provações. Eu sou uma grande admiradora, eu diria, né, da Marie Curie. A gente tenta Marie buscar... Curie, tá, gente? Marie eu falei Curie. errado. Marie Curie. A gente tem muitas mulheres negras, né, que foram potência na ciência e que, infelizmente, ficaram no lugar da invisibilidade. Mas a Marie, ela tem um lugar diferente, mesmo não sendo a mulher negra, não sendo essa referência negra, ela tem um lugar diferente porque ela é uma mulher. E ela é a única mulher que estampou os livros de ciência por um bom tempo. Então, essa mulher não é pouca coisa. E ela passou por momentos em que ela foi reduzida a ser a esposa do seu marido, Pierre. E eu acho que eu não tenho essa informação, eu diria assim, tão consolidada, porque eu acho que, enfim, ninguém tem essa informação. Mas a Marie era o grande cérebro por trás das descobertas ali da dupla, e o Pierre levava em muitos momentos, né, os louros por isso.
Então, quando ela é laureada 2 vezes com o Prêmio Nobel, em 2 categorias diferentes, isso nunca aconteceu com nenhuma outra pessoa, né? Seja homem ou seja mulher. Ela é laureada com o prêmio de Física e com o prêmio de Química. Era radioatividade? Qual era? Radioatividade. E a gente só conhece a radioatividade hoje por causa do trabalho deles, né? Do casal Curie, mas que eu arrisco a dizer que era muito mais o trabalho dela. E aí, só para contextualizar essa coisa, talvez até da carta do Einstein, ela foi desacreditada em muitos momentos. Para além de ser desacreditada, ela, quando migrou, né, para a Alemanha, ela foi negada a ela o direito de estudar, de fazer o seu doutorado, se não me engano, por 2 vezes. E ela teve que estudar, voltar 2 steps para estudar, para fazer provas, para provar que ela podia, que ela tinha conhecimento. Mas isso pelo fato de ser mulher? Pelo fato de ser mulher. Quando eu lembro dessas coisas, eu fico assim, né? Ela teve que provar que ela podia estar ali, provar que ela podia se graduar, e ela era o grande cérebro por trás das descobertas, né, que eles tanto ovacionavam. Então, eu acho que essa carta do Einstein para ela é uma carta muito assim desse lugar de um homem também que também foi colocado nesse lugar, né, da grande visibilidade e de reconhecer na amiga, porque eles eram amigos, essa potência que ela era, que muito provavelmente em muitos momentos ela deve ter pensado, eu não sou nada e vou desistir, ou então eu vou realmente entregar. Vou ficar na sombra também aqui. Vou ficar na sombra, exatamente. E a gente é impelido a isso em muitos momentos, né? Nossa, eu fico imaginando uma série de coisas, porque aí eu já estou psicologizando aqui a história, né? Que eu fico imaginando assim, no casal, a gente está falando de coisas do século passado. Exato. Então, assim, no casal, essa coisa de sobrepor ao marido, tem uma série de coisas que devem atravessar essa mulher aí, que realmente temos que reverenciá-la milhões de vezes, para além do feito na ciência, exatamente. Né? Que lindo, é isso. É muito bom. Muito bom, né? Gostei dessa, eu adorei essa carta, parabéns, obrigada. Emocionou muito e nos levou para esse caminho, porque você levantou essa questão, né? Então, agora temos a última carta. Como é que a gente está de tempo, tá bem? Essa última carta, como eu falei, lembra que eu falei aquela carta que é a surpresa. Vamos à carta surpresa. Na realidade, todas aqui foram surpresas, né? Na verdade, mas sim. Essa daí eu tenho... essa aqui que ela leva realmente a pecha de surpresa. Mas, na verdade, todas são surpresas, né? É verdade. Ai, que linda. Então, vamos lá. Ai, já tô aqui, ó. Então, vamos lá. Querida, sentar para escrever essa carta me trouxe lembranças dos tempos em que era muito comum o ir e vir de cartas e bilhetes, algo raro nessa era digital. Querida, é com ternura, alegria e gratidão a Deus que expresso aqui meu amor e carinho por você e com licença por seu irmão. Lembro-me de você pequena, peralta, comunicativa, falava pelos cotovelos e com os dentinhos da Mônica, do Maurício de Souza, muito graciosa aos olhos da mãe coruja. Hoje me sinto tranquila e recompensada por entender que as escolhas que eu e o seu pai fizemos para ensinar a vocês um caminho de retidão, responsabilidade, sensibilidade e integridade deram certo. Valeu a pena. Olhar hoje para essa mulher determinada, destemida, que avança com seriedade para alcançar seus propósitos profissionais e pessoais e pensar: é minha filha. Nossa, é tudo de bom que uma mãe pode ter. Filha, não permita que o cordão da tua vida se enfraqueça a ponto de partir. Nutra-o com fé e gratidão, aquele que tem cuidado de ti dia após dia, o Senhor. Sou feliz por receber de Deus duas heranças valiosas, você e seu irmão. Faça-lhe um pedido de coração de mãe. Caminhe junto com ele, que vocês permitam-se cuidar-se mutuamente. Querida filha, a carta é sua, mas o amor é dos dois. Um beijo carinhoso, Deus a abençoe sempre. Edna, sua mãe. Gente, não tem como, né? A gente...
É muito linda. É que ela começou aqui, já que minha querida filha, ela começou aqui, mas eu tive Você que... tirou. Eu tirei, mas no meio não teve como. Eu super agradeço. Gente, A dona minha Edna mãe tá é a muito foto ali, fofa. maravilhosa. Olha as duas, que linda. Ela é uma grande parceira. Nossa, minha mãe, gente. Faço aqui as Não mãos tem... dessa carta incrível, maravilhosa. Dona Edna, muito obrigada pela participação incrível. A Uau. sua filha super merece aqui. O Brasil está reverenciando também. Parabéns à senhora, ao seu marido. O nome do seu pai é pra gente? Jurandir. Jurandir, seu Jurandir e Dona Edna. Muito obrigada. E seu irmão? Jonatas. Jonatas, que eu também quase acessei o Jonatas ali, porque a gente tava assim, ai, por favor, uma cartinha. Porque a gente faz aqueles Sim, movimentos, sim. entendeu? Gente, mas muito obrigada. Fala sobre isso, essa família intensa e maravilhosa. Olha, Lica, a minha ligação com a minha família, ela é muito recente. Eu sempre fui uma filha desgarrada, assim. Sempre fui uma filha meio arredia. E até pouco tempo, assim, eu não me importava muito, não, com essa coisa da família. Tanto é que eu fui para longe muito cedo. Eu fui morar em Ribeirão com 22, acho que eu tinha acabado de completar 22. Ou estava fazendo 22 ali na semana, por conta do mestrado. E, assim, não contei conversa, não olhei para trás, não senti remorso, não senti falta e fui embora. E assim, aí comecei a entender, né, o quanto a família é importante, porque só depois que você sai, que você passa por uns perrengues que não são nada chiques, você vai entendendo que, no final das contas, quem vai estar com você é sempre a sua família. Aí eu comecei a nutrir sentimento pelos meus pais, enfim, e num lugar, assim, de afeto mesmo, né, porque eu acho que ao longo da adolescência a gente vai querendo botar as manguinhas pro lado de fora, tem pressa. E meus pais, eles sempre foram muito, assim, conservadores, né? Agora que eu acho que estão mudando um pouco mais, porque nós, eu e meu irmão, temos trazido também essa outra visão de mundo de quem saiu e que traz, né, enfim, outro contexto, outra cultura. E aí a gente vai pincelando aqui, pincelando ali, e aos poucos eles vão absorvendo essas diferenças. Seu irmão é mais velho ou Meu irmão é mais novo, mais novo? 4 anos mais novo. E também na área da ciência, ele... Não, ele foi para a área do ensino, né? Ele fez engenharia civil, que é a profissão do meu pai, e depois resolveu fazer matemática. E é o que ele gosta, assim, né? Então ele é das exatas. Hoje é professor, né? Acabou de passar no concurso e ser chamado, que é o grande orgulho, assim. Eu falei, nossa, que orgulho. Ele falou, como assim que orgulho? Você que é o nosso orgulho. Eu falei, não, você também. Aí você já tá concursada. Eu nem concurso nem fiz ainda. E aí ele deu risada, assim. Mas essa coisa de aprender a amar a minha família. E grande parte dos movimentos que eu fiz nos últimos anos, principalmente ano passado, foi por amor à minha família. Então, assim, tive a oportunidade de continuar em Londres, né, de permanecer lá. Ainda tenho esse desejo de voltar para lá, porque é uma cidade que realmente, assim, me faz bem. Mas eu voltei por causa deles, né? Eu entendi que eu precisava passar um tempo aqui no Brasil, eu precisava dar um acolhimento para os meus pais, né? Meu pai está em tratamento, a minha mãe também passou por algumas situações de saúde que precisavam de alguém ali por perto. E aí eu acho que, às vezes, a simples presença já traz um acolhimento importante, né? E eu acho que eu sou muito resolutiva. Então, eu assumi muito cedo o papel de responsabilidade pelo meu irmão, por exemplo, e pela casa, porque meus pais trabalhavam. Então, com 10, 11 anos, eu já era a pessoa que cuidava dele, né, assim, e eu acabei nutrindo um sentimento materno pelo meu irmão, ao ponto de, às vezes, se confundir ali os papéis, né, de irmã e de mãe, porque, às vezes, eu puxo a orelha dele como se eu fosse mãe, e puxo a orelha do jeito que a minha mãe não puxa, né, então, e aí eu vim entender, né, esse lugar da minha família, que hoje é, para mim, meu bem maior, assim, eu não tem como negociar, isso aí não tem. Não tem como negociar. É um porto seguro. E, assim, quando a gente pensa em base, que talvez, assim, você muito jovem saiu e você tinha estava focada nos estudos e saindo da casa dos pais, mas essa base, essa construção
E essa valorização da educação, que isso, sem sombra, por mais que no início a gente não entenda, enquanto adolescente, olha que linda, todas as fotos dela, olha a capa da revista, a gente está vendo aqui no monitor várias fases e prêmios e tudo mais. Olha, a Esther e Jaqueline, que o Maurício de Souza fez a homenagem, muito lindo. É um trabalho incrível e essa coisa de reforçar sempre a questão da educação, a família, e são pilares, assim, que para ruir não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, olha, eu estou muito feliz. Que delícia conversar, hein? Paralelo. Não, e também, antes da gente finalizar, porque agora vão me perguntar, como é que está esse cenário, né? O que a ciência diz desse cenário? A gente tem esperança, o mundo, não vou nem dizer só o Brasil, vamos falar no cenário talvez global e vamos depois tentar trazer aqui para a gente, para o Brasil, como é que está nesse cenário, o que a gente pode esperar, o que a ciência diz desse momento. Em relação à pandemia, tá? Vamos voltar aqui à história. Só o que... a gente está vivendo um momento agora, Lica, de um aumento dos casos, né, da Covid. E aí é novo para a gente tudo isso que está acontecendo desde o início da pandemia, porque por mais que seja um vírus de uma família... Mais perto, né? Volto. Então, assim, desde o início da pandemia, a gente sabia que existia essa família de vírus, a gente não conhecia o SARS-CoV-2 especificamente, e aí a gente teve que aprender realmente a lidar com ele, porque ele tem um comportamento diferente dos outros, né? E aí a gente vem aprendendo dia após dia, situação a situação, como ele se comporta. O que a gente tem em termos populacionais? As pessoas, elas esquecem muito rápido de tudo que a gente passa, né? A gente passou por uma pandemia que eu acho que ninguém nunca viveu, como viveu, né? Assim, a gente teve aí a gripe espanhola, que é uma outra pandemia, né? Que as pessoas relatam, mas assim, ninguém viveu a gripe espanhola... para hoje estar aqui, ou poucos, né? Talvez muito poucos, para estar aqui hoje e dizer assim, não, a gente já passou por isso uma vez, a gente sabe o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Então, eu acho que a gente ainda não sabe. A gente viveu um momento muito difícil, todo mundo ansiou por esse retorno, só que a gente não podia voltar da mesma forma, né? Então, e a gente voltou. A gente voltou exatamente do mesmo jeito que a gente entrou na pandemia. E aí eu até me surpreendo com algumas pessoas que eu vejo de vez em quando usando máscaras, né, na rua, e eu fico pensando, por que tá usando? Será que é porque tá doente e não quer infectar as pessoas? Será que é porque tá tentando se proteger de fato? Em que lugar essas pessoas estão? Porque todo o resto do mundo tá em 2019 de novo. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente tem as vacinas, importantíssimo. Sem as vacinas, muito provavelmente a nossa população teria sido dizimada. A gente precisa ainda avançar um pouco mais, porque tudo foi feito de forma emergencial. Então, acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. As vacinas que foram produzidas nesse período de pandemia foram vacinas que foram emergenciais. Elas não abarcam tudo que a gente tem de variedade do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. Então, a gente foi colocando um pouquinho, isso daqui atende a uma demanda pontual, né, agora. Porque, assim, entre dar a vacina e salvar vidas e não dar a vacina na expectativa de só administrar essa vacina quando ela estiver completamente completamente completa, na verdade, é até uma redundância aqui, mas assim, ela finalizada, pronto, a palavra completamente finalizada seria, na verdade, um grande, acho que é um grande crime, né, humanitário. Então e aí quando eu falo a ciência, enfim, a medicina, entregou uma vacina que podia salvar vidas naquele momento, mas sabendo que a gente precisaria de atualizações. E muito provavelmente essas atualizações ainda vão ser necessárias nos próximos anos. Então, a gente está vendo um leve aumento, né, dos casos. E aí, obviamente, porque as pessoas continuam transitando, as pessoas continuam trocando o vírus, digamos assim, né, transmitindo o vírus. E aí, a nossa esperança
é que essas novas linhagens elas não sejam mais letais ou elas não sejam mais com poder de disseminação maior do que o que já existe, né? Porque o que faz o vírus ser mais disseminado é justamente a disseminação, né? Então, quanto mais ele é transmitido, mais ele sofre pressão do nosso organismo, mais ele acumula mutações e mais ele aprende a lidar com a nossa população. Então, basicamente, a gente ensina para o vírus como que ele tem que se proteger da gente. A gente é que cria, na verdade, todas essas características letais, enfim, mais disseminadas que o vírus apresenta. Nós somos os grandes professores deles. E acho que é difícil para a população entender isso. Então, a cada alerta de aumento, ok, que a letalidade diminuiu, mas a gente tem que estar sempre... Porque, assim, foi inimaginável. Ninguém contava com aquilo ali. Ninguém, acho que o maior cineasta, talvez, não tenha imaginado o que aconteceu. Essa é a grande realidade. Então, a gente tem que, vez ou outra, sinal de alerta tem que soar de forma que, alô, humanidade, um passo atrás. Um passo atrás. Exatamente. Porque a gente... A qualquer momento... A gente esquece, a nossa memória é muito, muito seletiva. Então, cautelosos no sentido, qualquer alerta da ciência, no sentido se protejam, ou é o momento de voltar a usar máscara, ou não aglomerar tanto, então a gente tem que estar bastante atento. Exatamente. E para uma série de coisas, né? Eu fico pensando nisso em relação à água também, que é uma outra coisa que a gente fica achando que não vai acabar nunca, porque o planeta nós temos 3/4, não sei o que, entendeu? Então é uma outra coisa que é bastante... Eu penso de vez em quando nessa situação. E essa semana que passou agora, dentro da ciência, né, que foi promovida inclusive pelo MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, essa semana é uma semana em que a gente tem atividades de ciência e tecnologia acontecendo no Brasil todo. Então, assim, a gente vê muita ciência. E tudo que está sendo feito de pesquisa, ou grande parte do que está sendo feito de pesquisa, ser exposto durante essa semana. E o tema da semana desse ano foi desenvolvimento sustentável. Então, assim, as ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. E a gente, às vezes, esquece que talvez daqui 20, 30 anos não tenha planeta para a gente existir. Né? Nova York já está considerando, já tem projetos e tem... fluxos, processos ali de purificação da água de esgoto para consumo humano. E aí, quando a gente olha e fala, nossa, isso é complicado, mas é uma realidade muito, muito próxima. E dura, né? E dura. De pensar. Então, mas é que aí a gente... É o tal do alerta. Depois de uma pandemia, não duvidemos de mais nada. De mais nada, né? Exatamente isso. Nossa, doutora Jaqueline... Que felicidade. Gostoso, Aconteceu. Porque a agenda, olha, da doutora Jaqueline... Então, tem esse fluxo, né? Rio, São Paulo, Bahia, Brasília, Londres. Londres, não é? Também. Então, a gente sabe que a gente conseguiu, olha... Tô me sentindo aqui, entendeu? Nick, vamos nos sentir? Porque a gente, né, conseguimos, né? Uma brecha nessa agenda dessa pessoa maravilhosa, dessa cientista incrível, dessa mulher preta, muito orgulho, mil vezes. E muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que mandou Foi maravilhoso. Olha, sua mãe, a sua família, um beijo em todos que colaboraram, a doutora Rosa, que deixou também a nossa carta, os nossos apoiadores, mais Spot Studio, a Culture, que está chegando daqui a pouquinho, vai estar na plataforma, nosso programa lá com eles também. Legal. Então, é sobre isso. Anderson, Nick, um beijo. Você não quis dar um alô, tá dizendo que ele não veio pronto aqui, né? Mas tá tudo certo. Um super beijo. Nesta altura, é isso? É isso, muito obrigada. Uma semana maravilhosa, um ano incrível. Vem 23, vem 24 e é sobre isso. Um beijo. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, gente. Até. Amei.